Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos ao podcast Égua Nutri, podcast mais paraense não há. Olá, maninho e maninha! Sejam bem-vindos para o nosso podcast Égua Nutri. Eu sou Ana Marla Duarte e vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Curso de Nutrição e, claro, mais uma vez estamos muito felizes pelo nosso convidado. Podcast mais paraense não há, não é mesmo? Então vamos lá, vamos iniciar hoje com um convidado super especial. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre alimentação escolar e sustentável na COP30. Mas, antes de tudo, antes de começar a nossa conversa, vamos dar um pouquinho aqui para vocês um breve enunciado sobre o processo de alimentação escolar e sustentável, Então, vamos vir com perguntas como podemos aliar uma alimentação sustentável, e colocar a sustentabilidade no ambiente escolar? Quais são os benefícios para a saúde e o meio ambiente? Vamos descobrir isso junto com o nosso convidado nutricionista Flávio Gomes. Seja bem-vindo, Flávio Gomes, mais uma vez. E eu vou passar agora a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho o que você faz, qual a sua formação, onde você trabalha, enfim, seja bem-vindo. Obrigado, Marla. Eu me chamo Flávio Gomes, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa tarde, participando do podcast Égua Nutri, Eu sou Flávio Gomes, eu sou nutricionista, Eu já estou há quase 8 anos de formação. Tenho pós-graduação em nutrição esportiva e estética, nutrição clínica, mas eu digo que caí de paraquedas na alimentação escolar. Então eu estou já atuando há 5 anos na alimentação escolar. Nada é por acaso, justamente. Onde eu atuo no município de Marituba, região metropolitana de Belém. Nós atendemos aproximadamente 30 mil alunos, são ofertadas mais de 20 mil refeições por dia. Bem pouquinho. Bem pouquinho, quase nada, Quase nada. Nós atendemos várias etapas, de modalidade de ensino integral, parcial, creche integral, ensino médio, fundamental menor, maior, a EJA, UFA, e por aí vai. Por aí vai. São quantas escolas? São 67 escolas, município e estado. Nossa, são muita gente para alimentar. Muita gente para graças a Deus. E com suporte, graças a Deus. Ai, que bom, o que é melhor. Feliz, exatamente. O que é melhor. E mais, vai falando aí. Então, o nosso trabalho, basicamente, é uma equipe de nutricionistas. Somos eu e mais 9, no total são 10 nutricionistas. Isso é raro. Raro, bem raro. Como isso aconteceu? Fala pra gente. Na conversa dos bastidores, eu estava dizendo o seguinte, que vai muito do Nutri, o responsável técnico, o coordenador do departamento, em se impor e mostrar as diretrizes do programa, como que tem que funcionar esse programa, de que forma ele funciona. O que traz o CFN sobre legislação de carga horária? Porque até o programa ele existe que a cada 5 mil alunos precisa ter um nutricionista no quadro técnico. Então, de acordo com a demanda que você tem, você consegue ter um corpo de trabalho bem maior para atender toda essa demanda. Exato. E graças a Deus, com essa demanda, a gente consegue realizar as 9 atribuições obrigatórias que eu tenho dentro do PENAI, e mais as outras que são por fora. Então, a gente faz avaliação antropométrica, atividade de educação alimentar e nutricional, capacitação de manipuladores, concurso de merenda. A gente fez agora a Semana da Alimentação Saudável com o tema reaproveitamento integral dos alimentos, já pensando na COP30. Eu amo esse tema. Já pensando na COP30. Então, eu digo que não é um emprego, é um trabalho. Que a gente está aí, todo o tempo. Eu fico sempre em cima. Sempre fico em cima. Mas é isso. Eu amo essa área, o PNAE é um programa lindo. Tá vendo? Falou assim, eu caí de paraquedas. Que paraquedas? O destino, Que alguém me puxou ali, Mas eu digo que o PNAE, ele é um programa lindo. Não tem nada mais prazeroso para a classe dos nutricionistas, eu digo assim, que o trabalho ele começa lá atrás, Ali na parte de compras, escolhendo o alimento, montando o cardápio anual. Mas o prazer fica quando aquela manipuladora entrega aquele prato pronto ao aluno e ele retribui de que forma? Com um sorriso. E no final, o que ele diz? Eu até me emociono. Tá lindo, tia. Eu amei. Eu amo o que eu faço. Sou apaixonado. Dá pra perceber. Só pelo sorriso. Se vocês pudessem ver agora, nesse exato momento, vocês vão ver,
o sorriso aí de orelha a orelha. Mas vamos continuar. Vamos lá. Para começar, de fato, aqui, né, nossa conversa, porque é uma conversa, gostaria que isso fosse definido. Olha, eu vou falar senhor. Vamos lá pro Flávio. Senhor. Flávio, você pode definir pra gente, por favor, né? Uma definição de alimentação escolar, né? Então a gente sabe que é um programa que ele vai garantir a qualidade, né? Da alimentação para os estudantes, vai promover essa parte nutricional mesmo, nutrir esse indivíduo de forma equilibrada, adequada sempre às suas necessidades, né, de acordo com a faixa etária. Sim. Então, qual a importância no desenvolvimento da criança e do adolescente essa alimentação escolar? Certo. E Marla, a gente levando um pouco mais lá para trás, né, no início do programa, ele começou com uma campanha. Era a campanha de merenda escolar, na década de 50. Conforme a cada década ia correndo, ele foi mudando e virou um programa. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o que o programa ele visa? Uma alimentação adequada, segura e de qualidade, variada a esses alunos de acordo com a faixa etária, né? Então, cada faixa etária recebe um modelo de cardápio diferente de acordo com a sua necessidade nutricional. Por exemplo, alunos ali da pré-escola que tem 4, 5 anos, tem uma necessidade nutricional totalmente diferente de um aluno de 16 anos, né? Sim. Tem uma demanda energética muito maior. Então, esse cardápio, para essas crianças menores, a gente já tem que ter um cuidado maior com os micronutrientes. Cálcio, vitamina C, ferro, que já demandam um aporte maior para esses alunos. Para os maiores, a gente já leva mais a questão dos carboidratos, proteínas de alto valor biológico, né? O frango, a carne moída. Então, de acordo com a faixa etária, a gente vai ajustando os cardápios escolares para essas modalidades de ensino. Legal, interessante. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre o projeto, os seus projetos, né, que são realizados, porque sabem que são vários. Tá. Os seus projetos na escola em que você trabalha? Tá, então, o trabalho que a gente realiza é qual? Atividade, né, educação alimentar e nutricional. Então, a gente busca sempre levar para as escolas atividades lúdicas, né, com umas palavras mais claras àqueles alunos, e eu gosto de trazer a comunidade escolar. Exemplo, a gente trabalhou agora com a creche, só que com a creche são alunos de 2, 3 anos, você não consegue dialogar com eles. Então, o que eu pensei? Buscar o gestor e inserir o nutricionista junto com a reunião de pais e responsáveis. Conseguimos. Conscientizar os pais, né? Isso. Qual foi o ponto principal que observamos? Um alto índice de alimento industrializado. Biscoito recheado, né? Suco de caixinha, achocolatado. E as meninas que já conheceram o meu trabalho, elas viram que eu não trabalho, eu vou dar um exemplo, com achocolatado. Eu trabalho com cacau em pó. Então, são algo que a gente tem esse suporte para dar a esses alunos, essas crianças. E aí eu falei, vamos conscientizar esses pais. O que a gente fez? Tem algo na nutrição que parece ser batido, mas quando você olha, para quem é de fora, o leigo, gera um impacto grande, que é o mural da quantidade de açúcar, óleo e sal que tem nos alimentos. Então o leigo, mural, né? Nossa, ótimo. Quando o leigo vê aquilo, gera um impacto, porque a gente busca alimentos que é justamente que os filhos levam, né? Que os pais dão para os filhos levarem, né? Agora vamos levar assim. Então a gente fez esse trabalho, né? Que o tema principal foi a obesidade infanto-juvenil, que hoje a gente vive o lado oposto da desnutrição, né? Que a campanha começou com desnutrição, hoje já é obesidade infanto-juvenil. Então a gente tem esse trabalho, a gente tem um trabalho também do concurso Merenda Nota 10, que a gente realiza uma vez ao ano. Como é que funciona? Nós selecionamos preparações, né? Que são inovadoras, que levam ingredientes da própria alimentação escolar desses alunos. Então, as manipuladoras recriam ou criam um prato totalmente inovador. O exemplo desse ano, que foi a vencedora, foi o caldo verde paraense, né? Ela usou como base a macaxeira e a batata para dar aquela engrossada, né, no caldo. E ela usou talos de cariru, jambu, chicória, bem paraense mesmo, dá um nome, né? Mesmo sendo paraense o cariru, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Sabendo disso e começando a observar nas escolas, nós tentamos conseguimos inserir no cardápio, né? E incentivar os alunos ao porquê da importância do cariru estar ali, para que serve, os benefícios. E aí a gente resolveu, junto com o corpo que participou do concurso, levar ela para a final. Então levou para a final, aí tem uma banca julgadora que é formada por membros da Secretaria de Educação,
O alunado também participa. Eu tenho algumas fotos que eu vou te mostrar depois. Por favor. Vou mostrar. Aí ela recebe um prêmio no final para incentivá-las, né? Reconhecer o trabalho dessas manipuladoras, porque eu digo assim, as manipuladoras, elas são a cereja do bolo do trabalho do nutricionista, porque eu sem elas, meu trabalho pode estar lindo no papel, mas na execução vai ter elas, né? Então a gente faz esse trabalho com elas, faz nas escolas a questão também de incentivar os alunos ao consumo de frutas, verduras, vegetais. Eu gosto muito de trabalhar a questão do tato, olfato e paladar com os menores, porque por incrível que pareça, Marla, tem aluno que conhece a fruta batida, mas quando você mostra ela in natura, ela não conhece. Só conhece a polpa. Só conhece a polpa. Já acha que já vem direto da polpa. Já vem ali e não conhece, nunca viu. Mas a gente tem esse trabalho assim. E questão de avaliação antropométrica que a gente realiza para ver se o aluno está acima do peso, se está abaixo. O que a gente identificar que está fora, a gente já encaminha para a Secretaria de Saúde. Então a gente tem esse feeling bacana com outras secretarias também para melhorar o trabalho, né? O trabalho fluir. Que lindo, que lindo. Então vocês têm um projeto Merenda 10, né? O curso Merenda 10. E qual é? Temos também o Semana da Alimentação Saudável, que é em outubro, que a gente realiza nas escolas. E é aberto? Não, é só fechado para escola, É só para as escolas de Marituba mesmo. Certo. O que mais? Aí tem as campanhas que a gente realiza de EAN, né? Que é Atividade de Educação Alimentar e Nutricional. As palestras de obesidade infantil e juvenil. E algo que a gente começou ano passado, porém teve alguns percalços, que foi o quê? Normal. A parte do reaproveitamento integral dos alimentos. Só que foi com a compostagem. Buscamos um departamento para entrar com a compostagem. Só que aí teve algumas mudanças no departamento e aí a gente ainda não conseguiu alinhar. Mas é algo que eu quero trazer para o segundo semestre, que é a compostagem. Lindo, vai ser maravilhoso. Vai ser perfeito. E se vocês conseguirem colocar toda a escola, os meninos, eles vão ficar fácil. O aluno, porque já tem as hortas escolares, então a gente já usa como uma ferramenta pedagógica. Só que como a gente vê que tem muito casca, talos indo pro lixo, que às vezes elas não utilizam, aí eu busquei um departamento, que é o de Educação Ambiental, para fazer a compostagem. Só que aí ficou um pouquinho guardado o projeto, mas eu quero voltar aí para o segundo semestre já. Por favor. Eu quero voltar com ele. Por favor. E quando voltar, vem aqui pra gente, para poder avisar os ouvintes. Como é que as suas escolas conseguem aí, portanto, garantir, né, essa alimentação equilibrada, nutritiva para todos os alunos dessas 67 escolas que vocês trabalham? Tá, qual é o trabalho que a gente faz? A gente sempre realiza visitas técnicas, né? Eu tenho sempre uma ponte bem estreita entre mim, no caso, os nutricionistas e as escolas, né? A gente sempre fiscaliza. Eu não gosto muito da palavra fiscalizar, acompanhar. Eu sempre acompanho. Quando fala né? fiscalizar, pesa, né? O clima fica pesado. Já nota. Aí puxar a orelha, né? Então a gente sempre acompanha, vê se o cardápio está sendo executado, se não está sendo executado, por qual motivo. Né? Porque no cardápio eu gosto sempre de especificar. Por exemplo, eu não coloco assim, tipo, arroz, feijão e frango. Não, eu especifico o que há. O que vai no feijão? É cariru, é macaxeira. Então eu sempre especifico. Legal. Para a própria comunidade escolar que tem acesso à escola, poder ver o que seu filho está se alimentando. E aí, de repente, abrir os olhos para que evite de levar alimentos de casa, da rua, né? Possa ter aquela refeição ali garantida. Equilibrada, com certeza, também. Saudavelmente para esses alunos. Legal. E vocês sempre tentam enriquecer ao máximo tudo que vocês colocam na mesa deles? Tudo. Nós trabalhamos com 3 agricultores individuais, né? São todos de Marituba, esses agricultores. Então a gente trabalha com todas as partes dos folhosos. Eles são pequenos agricultores? São pequenos agricultores, são agricultores familiares. Pronto, pode falar aí, gente. Amo falar deles. Eles são agricultores familiares, eles são de uma comunidade que a gente chama lá em Marituba de Uriboca. Que é uma comunidade chamada Uriboca. Então, são 13 no total. Hoje eu tô com 5 mulheres, o restante são todos homens, né? Então a gente trabalha com cariru, couve, chicória, jambu, macaxeira, abóbora, maxixe, quiabo. Todos esses alimentos, eles servem para vocês? Servem, todos. São todos produzidos lá e servidos pra gente. Então, a gente consegue acompanhar toda a cadeia alimentar. Né, desde o plantio deles, da colheita, o transporte, o recebimento e o envio para as escolas. Tudo eu acompanho, toda terça-feira.
É um trabalho bem tranquilo. Um pouco. Mas que no final, olha aí o sorriso. No final a gente fica feliz, né? Chega em casa e tá feliz. Estressado, mas feliz. Ai, gente, vamos lá. Vamos continuar com a conversa boa aqui. Quando a gente pensa, né, também em COP30, quando a gente pensa nesse contexto de COP30, aí a gente já foca ali para sustentabilidade, né, para essas práticas. Então, quando você pensa em sustentabilidade, quando você fala para mim sobre as práticas alimentares, né, onde vocês conseguem enxergar tudo isso? Vocês já estão preparados para a COP30? Tá. Vocês acham? O que a gente... Eu estava até conversando com os nutricionistas no início do mês passado, justamente sobre isso. O que a gente poderia fazer voltado para a COP30? Aí a gente ficou pensando, mas nós já, em tese, a gente já faz isso. A gente só precisa melhorar um pouquinho mais. Colocar nomes, né? E colocar nomes nesses projetos. Né? Por exemplo, o que a gente fez ano passado, que foi o reaproveitamento integral dos alimentos. Isso já é um ato sustentável, né? Quando você produz menos lixo orgânico, pega aquela casca de banana, aquela entrecasca da melancia, como a gente fez, por exemplo, com a entrecasca do maracujá, nós produzimos uma geleia, uma compota, né? Produzimos a partir dali, da casca da banana, que iria para o lixo, produzimos um bolo. Então você já está sendo sustentável. Então é um ato que você faz no presente para se perdoar para o futuro. Então são coisas que, em tese, nós já estávamos fazendo. Aí agora a gente está só melhorando essas atividades. E vocês fazem alguma oficina com os alunos de vocês? Como é que é o processo? Sim, como é que a gente faz o processo? Nesse projeto que a gente tem do reaproveitamento integral dos alimentos, os alunos participam do preparo, né? A gente leva o alimento, vamos colocar a banana como exemplo que a gente trabalhou. Apresenta a banana, os benefícios da banana, e a partir daí a gente sempre pergunta: o que vocês fazem com a casca? A resposta é unânime: jogo fora. Mas o que a gente pode fazer com ela? Então a gente já leva eles para a cozinha, participa com eles. Vou te mostrar depois da Hora Pronobis, que a gente fez o trabalho. Que legal. Trabalho com a Hora Pronobis. Eles levaram a mudinha para casa, cuidaram dessa mudinha da Hora Pronobis, né, que a gente conhece como punk, uma planta alimentícia não convencional. Foram para a cozinha, fizeram toda a parte de higienização dessas folhas, preparo, e no final eles degustaram. Então a gente viu que dá certo. É trabalhoso, mas no final dá certo com toda certeza. E outra coisa que a gente sempre faz com as manipuladoras de alimentos é a questão também do desperdício de água, né? Porque nossa, muito, né? Então, como elas fazem produção, tem escola que faz produção para 400 alunos, 500 alunos. Então, eu tenho escola que eu atendo 1.300 alunos no dia. Então, é uma produção muito grande. E a gente sabe que produção de refeição gera muito resíduo, muito gasto de água. Então, esse trabalho a gente busca também, já está fazendo com essas manipuladoras. Por exemplo, quando elas vão cozinhar uma batata, uma cenoura, a gente sempre pede e orienta elas a reutilizar essa água do cozimento. Para quê? Para fazer a sopa, para fazer o arroz, cozinhar o arroz. Já higienizaram muito bem, né? Já está tudo higienizado e os nutrientes acabam ficando por ali. Então, para não ter essa perca, a gente já orienta elas a fazer dessa forma. Poxa, que lindo, Flávio. Eu amei mesmo. Já esse alimento a gente fala que é o fundo, né? Já prepara o fundo. Exatamente. Vamos caminhando aqui, galera. Bom, em muitos casos, né? Como você mesmo comentou lá atrás na nossa conversa, você falou que ainda tem um consumo exagerado de ultraprocessados. Infelizmente, né? Pelas nossas crianças, principalmente. Então, quais são os riscos, né, de tudo isso que você já está comentando aqui para a gente em relação à saúde dessas crianças, desses adolescentes? E Marla, nesses anos acompanhando, o que a gente percebeu? As escolas que são mais bem localizadas no centro são as escolas que os alunos mais levam alimentos ultraprocessados, que são os que têm um poder de aquisição melhores, né? Entendi. As escolas mais afastadas, elas têm, porém não numa incidência tão alta, né? Então, quando a gente vai para a escola e vai palestrar para os pais sobre a obesidade infanto-juvenil, falar dos malefícios desses ultraprocessados, a gente busca sempre deixar aquele ponto de interrogação na cabeça dos pais, né? E a gente sempre diz assim para eles, se o nosso filho pequeno ele está comendo foi porque em algum momento ele foi exposto àquele alimento, né? Então, quais são os riscos futuramente? Hoje ele é criança, amanhã ele vai se tornar um adulto.
E se vier de uma rotina alimentar todo o tempo, esses alimentos, né, rico em açúcar, gordura trans, gordura saturada, você vai ter ali um adulto com diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né? Então, um quadro clínico agravante, né? Então, diante disso, a própria legislação do PNAE esse ano mudou a normativa para compra de aquisição desses gêneros. Antigamente era 20%. Esse ano baixou para 15%, né? Foi muita coisa. Muita coisa. Então, eu como nutri responsável, do meu montante de verba que eu recebo, eu só posso tirar 15% para fazer a aquisição desses gêneros. Só que assim, graças à gestão, enfim, ao trabalho que a gente realiza, nós quase não fazemos esse tipo de aquisição de ultraprocessados. Você não vê na alimentação escolar, em Marituba, no caso, né? Salsicha, mortadela. A gente sabe que mortadela é cultura alimentar, mas infelizmente não tem como ser um hábito alimentar. Então a gente não faz aquisição desses gêneros. O ultraprocessado que a gente compra é uma seleta enlatada, só que já não vem adição de sal. Então a gente já busca, né, ter aquele intermédio para diminuir o impacto nesses alunos. Ai, que na lindo. Saúde dos alunos. Que lindo. Nossa, se todos tivessem essa consciência, né? Vai acho muito que também. Já estaria mudando bastante essa estatística. Muito, né? muito, com certeza. Quais são, na verdade, os benefícios, né, em adotar essa alimentação, né, escolar mais sustentável quando a gente pensa também em meio ambiente? Certo. Como eu disse, como nós temos uma grande produção de refeição, gera muito resíduos, né? Então a gente já consegue ter uma diminuição no impacto do meio ambiente aí. Outro ponto, que eu até esqueci de comentar, mas já se encaixa bem nessa pergunta, Marla, qual é a questão de fritura? Não tenho fritura no cardápio. Ai, que bom, Não legal. tenho fritura. Porque se eu busco uma alimentação saudável, obviamente eu não posso inserir fritura com uma incidência no cardápio. Né? E a gente sabe que aquele óleo, ele não pode ser reaproveitado. Uhum. E vai para onde esse óleo? Vai para o ralo da pia? Então, consequentemente, ali você já tem um impacto ambiental. Então, essa dor de cabeça eu não carrego. Esse peso da consciência eu não vou. Eu tô tranquilo comigo. Aí a questão também de evitar o lixo orgânico, né? A gente sempre faz com as manipuladoras. Olha, o cheiro verde, se na sua casa você usa só as folhinhas, aqui não. Aqui a gente vai, né? Desde o talo, né? Para não ter perca também, né? O cariru, mesma coisa. Questão do couve, né? A gente tem muita cultura de ver na cozinha de casa, das famílias. Tira o talo, descarta o talo e usa a folha. Mas não. Na prática, todos os nutrientes estão ali. A concentração de ferro, não M, de micronutrientes estão todos ali no talo. Então, esse trabalho a gente tem de lidar com os manipuladores, de conscientizá-las, né? Ai, que lindo. Eu quero conhecer esse trabalho de vocês, gente. Tá convidada para ir. Por favor, vamos em excursão para lá. Uma caravana. Exatamente. E os benefícios sociais? Então, em relação à alimentação sustentável, né? Como é que isso você percebe que está mudando? Qual o impacto que vocês estão conseguindo levar para a comunidade de vocês? Você já consegue observar isso? Já. Esse da comunidade é importante, principalmente dos pequenos produtores, né? Porque quando eu iniciei, eram só 8 produtores locais. Hoje nós somos 13, né? Fornecem pra gente. E aí, uma vez ao ano eu visito algumas comunidades ali, né? São 13 pequenos produtores. 13 pequenos produtores, né? Então a gente visita para acompanhar como é que tá a questão da horta deles, né? Então, por exemplo, a questão dos pequenos produtores já começou a incentivar porque você começa a ter uma circulação maior financeira ali dentro do próprio município, né? O que gera uma maior renda para eles e, consequentemente, gera interesse em outros produtores locais. Então, ali você já gera um impacto na comunidade, né? A parte sustentável vai muito também dos próprios pais que são presentes dentro do âmbito escolar, da unidade escolar, se acompanham o que é ofertado na refeição, o que deixa de ser ofertado, se está sendo seguido o cardápio. Tem muitos pais que acompanham, né? Esses que são mais presentes. Então a gente já consegue abraçar esses pais para ter um feedback melhor com eles. Eu gosto sempre de ouvi-los, né? Sempre que tem reunião eu gosto de estar presente, sempre que posso, óbvio, para ouvi-los também, para ouvir queixas, elogios todo mundo gosta de ouvir, mas queixas quase ninguém gosta, né? Então eu gosto de ouvir as queixas para saber onde a gente pode melhorar, para ajustar. Eu digo assim que
todo mundo está ali, quando envolve a educação, em prol de uma coisa, o alunado. É só para isso. Eu, quanto nutricionista, qual é o meu dever? Ofertar uma alimentação variada, segura. Então, eu gosto de ouvir os pais, quais são as queixas, para a gente encontrar um caminho ali para que aquele aluno saia dali nutrido, não apenas alimentado, mas nutrido. Exatamente. Ai, que legal, que legal. Então, vocês sempre fazem visita nos pequenos produtores. Sempre, né? uma vez no ano. Aí, em relação à comunidade, vocês vão visitar as casas? Vocês têm um contato mais próximo com os alunos ou não? É só a escola e pronto? Não, o contato com os pais é só na escola. Sempre que tem uma reunião dos pais, a escola aciona a gente, como teve uma agora, mês passado, foram 2 escolas. Teve a reunião dos pais, a gestora ou o gestor escolar nos procura, né? A gente vai falar sobre o cardápio, vai tentar ser... Aquela escola está tendo muito consumo de ultraprocessados, aí nós já vamos com o modelo do cardápio, explicamos o porquê disso, por que tem tal gênero, por que tem um verde aqui junto com esse, por que tal arroz com feijão. Aí a gente vai conscientizando esses pais. Ah, entendi. Bom, tá legal, tá ótima a conversa? Tá, pra perfeita. mim tá maravilhosa. Tô em casa, eu tô falando de alimentação escolar, eu tô em casa. Ai, que bom. Bom, em relação a implementar, né, essa alimentação escolar sustentável, ela é um grande desafio, né, para vocês. Quais são os maiores obstáculos que vocês vêm enfrentando aí dentro das escolas em tentar adotar, né, essa parte de uma nutrição mais saudável, tentar envolver essa parte de sustentabilidade, tentar incluir a comunidade junto? Qual é o obstáculo assim que vocês mais veem como desafio? Eu penso assim, Marla, que um dos obstáculos é a questão principalmente orçamentária, né? Que para você ter um cardápio com alimentos saudáveis, ele te custa um pouco mais caro, né? Ele te custa um valor um pouco aquisitivo maior. Então, um dos impactos é esse. Quando o nutricionista monta um cardápio respeitando tudo que ele viu ali na faculdade, né? Questão da equidade, dos valores nutricionais, tudo aquilo, quando você põe na prática, às vezes você tem algumas barreiras a enfrentar. Qual é a questão orçamentária, né? Às vezes, dependendo do município, você só tem X para trabalhar. Então, o nutricionista tem que fazer mágica, só com aquele valor. Mas se o município entra com uma outra contrapartida, ele já consegue te abraçar, né? Já pega na tua mão, não, a gente vai trabalhar com esse cardápio aqui. Então, a questão orçamentária é um dos desafios, né? Eu costumo dizer isso. Outro desafio vai muito também do próprio alunado em receber e aceitar aquele cardápio, né? Porque já vem de uma cultura alimentar já não tão boa, né? Tão visualmente e prazerosa também. Então, quando você muda esse cardápio, você já tem um impacto, aí já entra o papel do nutricionista a realizar atividades de educação alimentar e nutricional, a realizar um teste de aceitabilidade para essas preparações, né? Porque eu vou lhe dar um exemplo. A gente colocou sopa de soja, né? Soja é um alimento nutritivo. A gente pode até encaixar como uma proteína de alto valor biológico. Só que tem muita gente que ainda tem um receio em comer a soja. Então, como é que a gente faz? A gente prepara... Acho que pela textura, né? Pelo cheiro. O flavor dela realmente, às vezes, incomoda algumas pessoas. Você precisa saber fazer ela, porque tem que pôr água quente, vinagre, tem tudo aquilo, né? Então, você precisa fazer um teste com esses alunos. Oferta uma vez, oferta a segunda. Então, são alguns percalços que você vê. Em relação à comunidade escolar, às vezes a comunidade também já não está muito flexível em aceitar aquele cardápio, porque tem aquilo que meu filho não come, mas tem aquilo. Mas a alimentação escolar ela precisa ser diferenciada do que você come em casa, né? Sim. Porque muitas das vezes esse aluno, infelizmente, só tem o que comer dentro do âmbito escolar. Mas quando da porta para fora, né, às vezes ele não tem, né? Então a gente tem esses percalços, mas a gente precisa enfrentá-los, né? Conscientizar, estar presente nas reuniões, para justamente trazer esse pai para perto da gente e fazer com que ele entenda que aquela alimentação ela é segura, ela é saudável, principalmente saudável. Esse é o maior e o grande desafio que vocês enfrentam lá. É um dos embates assim, que a gente consegue enfrentar, que a gente vê com mais facilidade, né? É justamente isso, a questão orçamentária, a questão dos próprios alunos em conseguir fazer dessa alimentação algo rotineiro e também a questão da própria comunidade, né? Por isso que a gente sempre traz eles para perto. Maravilhoso. Só de trazer para perto, eu acho que já vê uma modificação muito grande em relação
a ser mais aceito, né? Pelos próprios alunos, pais também que estão envolvidos ali, né? Legal. Dentro dessas práticas alimentares, né? Envolvendo sustentabilidade e olhando lá atrás os novos horizontes agora, né? Em relação principalmente à COP30, como é que tu observas isso? Tu achas que antes era, e tu falaste isso, antes era de um jeito e agora nós temos outra perspectiva. Como é que tu vê esse horizonte agora para o futuro, principalmente próximo da COP30, em relação à alimentação escolar? Tu acha que está mudando, vai mudar? Eu digo assim, que nós estamos no caminho da mudança, né? A gente está caminhando para isso. Hoje, graças a Deus, também boa parte dos colegas nutricionistas que estão chegando já chegam com uma mente mais aberta em relação à questão da sustentabilidade, né? Eu digo sempre assim, que a sustentabilidade, ela vai... Cada um pode fazer alguma coisinha, né? Eu, dentro do âmbito da alimentação escolar, o que eu posso fazer para tornar essa alimentação sustentável e também fazer desse sustentável algo para sempre, para que esse aluno saia da escola e leve esse sustentável para dentro de casa, para sua vida, para sua família, né? Então, quando a gente realiza essas atividades de educação alimentar e nutricional, pensando na sustentabilidade, a gente consegue conscientizar esse aluno, como, por exemplo, a questão que eu trouxe para você, questão do couve, né? Às vezes aquele aluno vê o pai e a mãe cozinhando, aí já gera um lixo orgânico, vai e joga pro lixo. Aí quando joga lá na esquina de casa. Mas, poxa, ali é um alimento. Se você olhar com outros olhos, você ainda tem um alimento a ser transformado ali, né? Com talos, com sementes, com cascas de alimentos. Então, a alimentação escolar, o nutri dessa área, ele precisa abrir a mente e sair daquele casulo ali de que assim, eu só vou montar o cardápio e vou enviar para a escola. Não. É arregaçar a manga, né? Sair do seu comodismo, né? Ou então monta o cardápio, não sabe nem o que eles estão comendo. Pronto. Não sabe nem qual a época de cada, a sazonalidade de cada. Exatamente. A safra, né? Por exemplo, eu já peguei, quando eu entrei, né? Tinha no cardápio que eu peguei do antigo profissional, tinha pupunha em agosto. Falei, gente, mas agosto... Eu acho que tá na época errada. Falei, agora a pupunha tá aí, tá quase fazendo lama. Então são alimentos que você consegue pegar com aquisição do valor menor, né? Sim. Você consegue comprar com menor valor e a qualidade muito melhor, né? Então aí a pupunha é algo que a gente tem no nosso cardápio, né? Tô querendo já colocar um spoiler, né? Mês que vem da pupunha com café, porque é algo tradicional, né? A gente consegue trazer cultura. Porque o programa, Marla, ele pede justamente o quê? Respeitar a cultura alimentar. Então, um desses respeitos à cultura alimentar é o que atrai esse aluno para dentro da escola e reduz a evasão escolar. Exatamente. Então, tem que ficar atento, né? Mas olha o que eu achei muito legal. Como é que tu trabalhas com esses alimentos na época, assim? Cada época de cada alimento, né? Respeitando a sazonalidade deles, tu tenta levar para a merenda escolar? É assim que funciona lá? Isso. A gente monta chama de pauta, né? Com todas as frutas. E aí eu vou respeitando cada sazonalidade. Porque, por exemplo, se eu pegar uma pupunha que agora tá na safra, mas eu vou querer ofertar ela... Deu até vontade de comer essa pupunha agora. Égua Nutri. Se eu pegar essa pupunha em setembro, vamos supor, ela não vai estar boa. Eu quase não vou encontrar. Então, de repente, se eu inserir no cardápio, vou mandar para o cardápio em setembro, pupunha com café. Mas eu não vou encontrar com facilidade que eu encontro agora, né? Como a questão que tem em Marituba, tem muito rambutã. Rambutã e manguição, tem bastante. Só que a safra já é mais para o final do ano, iniciando o ano. Então, alguns meses eu consigo encaixar, outros não, porque já é final de ano letivo, né? Aí tem a questão da melancia, que é ali meados de outubro, novembro, já é uma boa safra da melancia. Aí são frutas que eu gosto de trabalhar dentro da safra, que vem uma qualidade, ela vem mais viscosa, vem mais bonita, né? Visualmente também, e mais saborosa, consequentemente. Ótimo, ótimo. Como os pais, né, eles podem colaborar para tentar garantir a alimentação, né, saudável, não somente ali naquele momento, mas para a vida deles, né? Além de ter essa conversa que vocês têm, qual outro momento que vocês encontram também com os pais para poder conversar? Nessas reuniões que nós temos, o que a gente costuma... Eu sempre dou como exemplo.
trazendo para o âmbito fora da escola, né? Quando o pai vai fazer compras, eu sempre digo isso. Se você leva o seu filho, é óbvio que seu filho vai querer aquele alimento industrializado que está ali para levar. Aí qual é a pergunta que o pai fala? Filho, o que você vai levar de lanche para a escola? Ele tá dentro do supermercado. O que está no campo de visão dele? Eles são espertos, né? A indústria é esperta. É o biscoito recheado, é o chocolate, é o que está no campo de visão da criança. Exato. Quando você vai na gôndola de laticínios, use os iogurtes que são saborizados, tá tudo aqui embaixo. Então a criança vai ali. Então quando o pai faz essa pergunta e leva a criança, ela vai levar aquilo para dentro da escola, né? Então qual a adoção que a gente pede? Eu até falo isso na reunião dos pais. Tente não levar os seus filhos ao supermercado. Tente conversar com eles dentro de casa, mostrar para eles que a alimentação escolar ela é segura, ela é de qualidade e que precisa também levar para dentro de casa esse tipo de alimentação. Não fazer só de segunda a sexta-feira, né? Fazer dela também no final de semana. E aí eu sempre digo assim, não adianta, você vai tirar de uma criança um biscoito recheado, vou falar, a partir de hoje a filha da Marla não vai levar mais biscoito. Isso não vai acontecer. Sim. A gente precisa entender isso. Mas a gente precisa trabalhar de qual forma? Olha, hoje a filha da Marla ela vai levar o biscoito recheado, ela vai. Mas bora experimentar a alimentação escolar, bora provar esse arroz, feijão, essa saladinha que tá aqui, né? Então é muito um trabalho de formiguinha. Eu digo isso para as manipuladoras de alimentos, para a própria gestão da escola, né? Você vai comer seu biscoitinho, beleza, você vai comer. Mas não bora provar a alimentação, porque a criança tem aquilo, né? Não gosto, mas nunca provou. Porque os pais nunca ofereceram, né? Ou porque olha que o pai é assim, o pai não gosta, então eu não vou dar pro meu filho. Hábito, né? É um hábito alimentar, é um péssimo hábito alimentar. É verdade. Mas como tu falaste, é um trabalho de formiguinha. Então, todos os dias colocar na cabeça, todos os dias. E eu, normalmente, sempre gosto de falar que não é somente dos meninos, das crianças, dos adolescentes, e sim também dos responsáveis, né? Aquela pessoa que está educando, né? Que está colocando esse hábito alimentar também. Então, é um que envolve muita coisa. Muita gente. Envolve muita gente, exatamente. E teve até um avanço agora, Mala, que é importante a gente falar, que são as cantinas. Não existe mais cantina nas escolas públicas de Marituba, não existe mais venda de salgadinho, de coxinha, de pastel. Existe do portão para fora, isso a gente não tem domínio. Na área externa a gente não tem controle. Mas dentro das escolas, isso não existe mais, está proibido. Lindo, porque daí a gente consegue fazer um trabalho melhor. Consegue incentivar esses alunos a provar dessa alimentação, a comer, né, dessa alimentação. Exatamente. Vai ter que cortar essa parte aí. Eu pensei que era pra gente parar de falar. Tem que cortar, né? Bom, vamos lá. Em relação aos desafios, né, oportunidades que a gente precisa ter durante essa construção dentro das escolas que vocês já estão colocando. Isso é lindo, maravilhoso. Estou encantada com o trabalho de vocês. E não é brincadeira, eu preciso ir lá conhecer. Tá convidada. Em relação à nossa sociedade, né? Como é que a gente consegue, acho que não é nem pressionar, mas alertar mesmo essas mudanças que estão acontecendo. E a gente fala também em políticas públicas, em tentar garantir essa alimentação escolar adequada para esses indivíduos e que isso possa ser mais sustentável em todo o país. Então, quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em PNAE, quando a gente pensa em escola, como você, como um gestor, né, consegue, além de passar por esse desafio, né, de tentar ter um orçamento para todo ano e às vezes não consegue. Como é que você consegue driblar isso daí? Tá, como é que a gente faz? Essa questão orçamentária, a gente aperta... É igual em casa, né? Tem um mês que tá apertado, outro mês tá mais folgado. Na alimentação escolar é a mesma coisa. Só que a gente busca tentar fracionar essas verbas, né? Colocar assim essas verbas, para que não falte, né? Então são 10 meses letivos. Então a gente faz um cálculo. Eu digo que o trabalho do nutricionista, quem tá na faculdade, né? Que se prepare. Tem que valorizar. Se prepare. A gente faz umas manobras. Tá uma coisa muito forte. Bem, se prepare. A gente faz umas manobras para que durante esses 10 meses letivos jamais falte, né? Jamais falte.
E o que a gente pode fazer para justamente fazer dessa política pública algo que funcione? Cada município, eu acho que boa parte das pessoas não sabem disso, mas existem conselhos. Conselho de alimentação escolar. Quem pode fazer parte do conselho? Qualquer pessoa. Eu como professor, você como professora, você como aluno de nutrição pode fazer parte? Pode. Basta procurar a Secretaria de Educação do seu município. Eu quero fazer parte do Conselho de Alimentação. O que eu vou fazer? Isso já é um interesse em participar da política pública, né? O que o Conselho faz? Ele fiscaliza. Ele vai nas escolas, ele acompanha. Ele sabe um pouquinho ali das diretrizes do PNAE, é obrigatório saber. Sim. É obrigatório saber. Está dentro do PNAE. Está dentro do PNAE, né? Desde 2000 desde os anos 2000, sim, né? Sim. Ele participa do quê? De toda a parte do programa. Ele participa desde quando o nutricionista está ali na parte da licitação, de receber as amostras do que vai contemplar durante o ano. O CAI também está junto. Então, eu, como membro do CAI, posso participar disso, né? Posso acompanhar, posso fiscalizar. Olha, eu posso, de repente, acionar um gestor. Eu, como pai, por exemplo, posso participar do PNAE? Posso. De que forma? Acompanhar se o cardápio está sendo executado. Se não está sendo executado, procurar o gestor, o diretor, ou se tiver um nutricionista ali, perguntar o porquê que não está sendo executado. Isso é fazer parte da política pública, né? Você não faz só parte da política pública no âmbito lá em cima, né? Mas aqui embaixo, a gente, que a comunidade no geral, a gente consegue fazer parte, né? Então, desde o acompanhamento do cardápio da escola, eu como pai, ou como membro do Conselho de Alimentação, acionando as entidades que devem estar envolvidas, as entidades executoras, né? Secretaria de Educação, Prefeitura, você tem esse arbítrio, só que muita gente às vezes não sabe, né? Não tem esse conhecimento. Mas aí você envolvido nessa parte, você está dentro da política pública. Então você consegue já ali melhorar muita coisa. Lindo. Agora ninguém pode reclamar. Não. Todo mundo já sabe que pode participar. A nossa conversa chegando aos finalmente. Poxa, tava tão bom. Tava em casa, olha, a gente ia levar uma tarde inteira aqui falando. É verdade. Mas eu, claro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação desde já, Flávio. Você conseguiu compartilhar muita coisa pra gente, compartilhar o que vocês fazem lá, e é muito bonito o trabalho de vocês. Fiquei maravilhada aqui em tudo que vocês fazem. Com certeza devem fazer mais coisa, né? Tem bastante coisa. Só que daí não pode dar spoiler, né? A gente tá preparando bastante coisa, assim, pra COP30. A gente ainda tá, como eu trouxe o exemplo da compostagem, a gente quer trazer esse trabalho da compostagem para dentro das escolas. A gente vem trazer outros que a gente já realizava desde o ano passado, com enfoque na COP30 agora, da questão da sustentabilidade, melhorar ainda mais, né? Esse trabalho que a gente já realiza. E aí eu digo sempre também não se acomodar. Não se acomodar, porque se acomodar... É verdade. Vocês têm algum projeto já pensando em documentar, em levar junto com gestores referente à COP30? Ou é só mesmo o trabalho de vocês que vocês já vem desenvolvendo? O que a gente faz Vai tentar garantir algum recurso, alguma coisa, né? A gente faz por conta própria. Por conta própria, com esforço, com sucesso. Um sorriso no rosto. Um sorriso, simpatia, né? Conversa com um gestor aqui, outro gestor ali. Mas é como eu falei, a gente sempre busca parcerias, né? Se eu não dou conta de fazer sozinho, eu busco alguém que consegue permear esse caminho para mim. Por exemplo, o Departamento de Educação Ambiental, né? Eu fui atrás deles para fazer a questão da compostagem. Eu vou atrás de outro lugar, Secretaria de Saúde, para tentar fazer alguma coisa aqui junto. Aí a gente vai conseguindo fazer. Era bom vocês documentarem, mostrar papel, a gente está fazendo isso aqui, hein? COP30. Né? Interessante, é uma boa ideia, dá para fazer. Vamos lá. Então, eu gostaria que você deixasse aqui, apesar de todos os insights que você deixou aqui pra gente, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos queridos ouvintes sobre alimentação escolar sustentável e na COP30, como é que as pessoas também podem contribuir junto aí com vocês. Enfim, deixe sua mensagem final para a gente. Tá. A alimentação escolar, ela não se resume apenas em fazer um prato, né? Não é só pegar, empratar e servir o aluno, não. Ali você consegue trabalhar várias nuances, né? A questão
do empratamento, do que tem dentro desse prato, se esse prato ele está sendo sustentável, ele é um prato. O que seria um prato sustentável? Você está utilizando um horte como um todo, aquela fruta você está descascando ou você está servindo ela por inteira? Como, por exemplo, uma maçã, né? Infelizmente já tem pessoas que descascam a maçã, mas como é que você está servindo esse alimento? A batata é possível higienizar e servir ela inteira? Então são coisas que a gente precisa olhar com outros olhos, né? Procurar conhecimento a respeito dessa parte mais sustentável, questão do desperdício de água, questão, como eu falei, da fritura, que a gente não utiliza, né? Questão do óleo. Então são ferramentas que a gente usando a nosso favor, a gente consegue fazer dessa alimentação escolar muito mais sustentável, ser muito mais sustentável, né? Então é óbvio, vai depender muito do nutricionista, do aluno, da manipuladora. É um corpo docente ali que está todo envolvido na alimentação. E não é um trabalho fácil. Não é, porém é prazeroso. Olha só, sempre vem um porém. Porém é prazeroso. Eu digo que o porém faz parte do nutricionista, né? Eu posso isso? Pode, porém. É verdade. Muito obrigada, Flávio, pela sua participação aqui dentro do nosso podcast Égua Nutri. Claro que você não poderia, né, sair sem o nosso mimo daqui, por favor, mais paraense não há, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você goste desse mimo. Já amei, tá lindo. É paraense isso aí, gente. Nossa, é um bombom, né? Égua Nutri. É um bombom, é? É bombom do país, gente. Obrigado. Adorei. Obrigado. Quero agradecer o convite. Se tiverem outras oportunidades, sinta-se à vontade de convidar. Que alimentação escolar eu falo com muito prazer. Eu gosto muito de falar dessa área. Os futuros nutris que estão ouvindo isso aqui, que ainda não conhecem a área, peço que busquem fora das paredes da faculdade, como exemplo, podcast, né? Muito importante. Muito importante. Algo inovador, eu adorei. Busquem conhecimento sobre o PNAE, né? É um programa lindo. Eu digo que ele é igual ao Xuxa, é um programa lindo. Só que a gente precisa também arregaçar as mangas para fazer dele ainda mais lindo ainda, né? Fazer dele mais lindo. E aí é isso. Convido vocês a verem mais sobre o programa, conhecerem o programa. Tem aí o portal da FNDE aberto para todo mundo conhecer. Sim. Ver quanto é o repasse de verba, como é que funciona, cada modalidade de ensino. É bem interessante. Muito. E você ficar a par, né, de tudo isso. É importante. Para você conseguir criticar, você precisa saber. Exatamente. Perfeito. Então, eu agradeço muito a sua participação, pelos seus insights, pela nossa conversa. Foi maravilhosa. Eu amei. Eu tenho certeza que você está contribuindo muito para o nosso meio ambiente mais sustentável. Pelo menos pelas suas palavras, pelo seu sorriso, pelos seus projetos. E tenho certeza que vai ser só sucesso pelos esses projetos que você já está implementando aí dentro das escolas. 67 escolas. Olha aí, já gente. Está dando certo. Já está dando certo. Então, espero que vocês gostem, meus queridos ouvintes. Se você ainda não segue o nosso podcast, por favor, siga, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!